é um tema super importante dentro da paralisia cerebral. A gente sabe que por causa de toda alteração neurológica, que é um acometimento neuropsicomotor, então a criança, né, por alterações, contrações involuntárias, ela começa, por causa da espasticidade, a quê? A fazer deformidades, que a mãozinha engarra o pezinho equino, a obliquidade pélvica, escoliose, cifoescoliose. Então, eu vou explicar um pouquinho disso aqui, porque criança com escoliose, luxação de quadril, é uma criança, não é questão de estética, ela vai perder a função, né? Por exemplo, do ficar em pé, do sentar, e o pior, vai ter muita dor. Muita dor. Então, é aquela criança que está sendo manipulada e está sentindo dor o tempo todo. Então, a gente tem que lutar de forma assim, intensa contra a deformidade. A gente sabe que uma paralisia, quanto maior o grau de paralisia cerebral, maior serão as chances futuras de desenvolver deformidades. Então, nós temos que agir aqui, ó, de forma precoce, tá bom? E o porquê acontecem as deformidades? As deformidades, ela acontece por uma gama de causas, como a espasticidade, que eu vou falar sobre, que é a contração involuntária dos músculos, desajuste entre os músculos em si, agonistas e antagonistas, ou seja, músculos que deveriam trabalhar, né, em equipe, vamos dizer assim, tá um contra o outro, fazendo movimentos opostos. A ausência de andar, né, de deambular, aumenta a deformidade e o mau posicionamento. Então, se o meu filho, ele passa a maior parte do dia deitado, de forma torta, para um lado, com a coluna para frente, ele vai ficar nessa posição. Se eu tenho uma espasticidade que está deixando a mão do meu filho fechada, o hálux aqui, ó, colado, a mãozinha engarra. Se eu não agir aqui, essa mãozinha vai ficar assim. A questão é o seguinte, que por enquanto a gente consegue vir e abrir a mão, é isso? Mas essa deformidade, ela tende a ser fixa e só corrigida com cirurgia, que é uma coisa muito dolorosa e que a gente tenta evitar ao máximo. Nós vamos ver que tem outros tratamentos, né, para diminuir essa espasticidade que eu vou citar, tá bom? Então a gente precisa tratar isso intensamente. Por que que meu filho tem espasticidade? Por que que meu filho fica se contraindo o tempo todo? O que é isso? Então, a lesão cerebral que o seu filho teve, ele vai gerar contrações musculares de forma involuntária, né? Intermitente, que vai e volta, e sustentada. Então, quando a criança está se jogando, não é porque ela quer, é o cérebro que está mandando informação lá para a medula óssea. Na verdade, é como se fosse o quê? A medula óssea, ela é como se fosse uma criança, né? Desobediente, que ela quer fazer tudo o tempo todo. E a gente tem que ter o quê? Uma resposta do cérebro inibindo essa medula. Então, quando eu tenho uma medula hipersensível, sem inibição do meu cérebro, com lesão do neurônio motor inferior, a gente causa o quê? Aumento do reflexo, estiramento, voltagem dependente. Então, essa criança, ela se contrai o tempo todo sem ter o controle disso, tá bom? E o que piora esse ficar durinho do meu filho, que é extremamente importante, emocional. Se ele está muito irritado, ele vai ficar mais durinho.
ambiente muito tumultuado, barulhento, vai ficar mais durinho. Clima frio, quando tá mais friozinho, vai ficar mais durinho. Imobilidade, infecções. Você vai perceber aqui em casa, por exemplo. Lizinha começou a ficar com o narizinho, né, mais congesto, com coriza. Batata que ela vai ficar mais durinha. E eu já sei disso, já ajusto medicação. Por quê? Porque ela pode perder peso, né? A criança perde peso se ela ficar muito rígida. Então, a gente precisa conhecer as nossas crianças para poder ajudá-las. E como que eu faço o manejo dessa rigidez, espasticidade? Aqui, o que que acontece? O que eu colocar aqui para vocês é através da atualização, tá? Do Congresso Internacional de Paralisia Cerebral 2023, através de evidências científicas. Eu vou mostrar para vocês aqui o que tem evidência nível A para ser usado e o que ainda está em estudos, tá bom? Então, o mais usado, né, a gente sabe que é o baclofeno. Esse baclofeno, infelizmente, só tem comprimido, né? Só tem comprimido assim. A gente vai ver que tem, né? Ele na forma de bomba, mas que ainda não é usado com frequência, porque ainda está em estudos. O baclofeno, que é o comprimido, que ele vai, né, tentar diminuir aqui essa espasticidade. Tem os benzodiazepínicos também, como o clobazam, nitrazepam, que pode ser usado. Toxina botulínica, nível A de evidência. A toxina botulínica, ela na verdade, ela vai ser indicada quando tem um grupo muscular em específico que está atrapalhando o movimento daquela criança. Então, para você fazer, você tem que ter uma indicação muito boa e tem que ter alguém muito bom para aplicar. Por quê? Você precisa, vamos dizer assim, neutralizar aquele grupo muscular em específico, porque senão você acaba atrapalhando a criança na função que ela está querendo fazer. Então, você pode fazer uma criança que está ficando de pé desabar, perder força. Então, tem que ser o grupo muscular em exato. Lembrando que tem que ter uma indicação e um profissional muito bem habilitado para a realização desse procedimento, tá bom? Eu quero pular aqui para risotomia dorsal seletiva, que esse aqui é um método cirúrgico, né? Onde você vai fazer uma ressecção ali dos nervos de um grupo muscular em específico, que isso aqui também tem evidência científica nível A, quando indicado, mas é lógico que a gente sempre prefere uma conduta mais conservadora até chegar no nível cirúrgico, né? Nós vamos deixar o caso cirúrgico para um caso mais intenso. E tem o uso da bomba de baclofeno, que é o quê? Você vai colocar no subcutâneo, ali na gordura da barriguinha do seu filho, uma bomba com o baclofeno, aquele em comprimido, só que em uma frasco ampola, né? Esse comprimido injetável. E essa bomba vai liberando micro, né, doses de baclofeno de forma contínua ou programada da forma que o neurologista preferir. Porém, ele é um procedimento muito invasivo, porque você vai mexer, né, com o sistema nervoso, com líquor, você corre risco de fazer uma superdose e levar essa criança em coma, você corre o risco de ocluir o catéter, você corre o risco de fazer uma infecção a nível do sistema nervoso central ou local. Então, ainda está em estudos para ser usado com efetividade na pediatria ainda no Brasil, tá bom? Então, aqui eu colocando, né, as deformidades, as que são mais comuns na criança, que é a cifoescoliose e obliquidade de quadril, e aqui para demonstrar qual a importância da gente evitar a deformidade. Olha essa criança com cifoescoliose. Qual a chance desse pulmão aqui estar respirando de uma forma adequada? São grandes as chances desse pulmão fechar, fazer atelectasia, né?
respirar, ter áreas mal ventiladas. Então, isso a gente quer evitar nas crianças. Então, como que a gente vigia essa criança? Vamos vigiar esse quadril e essa coluna? Como que é feito isso? A gente faz o quê? A partir, principalmente, assim, a partir de 2 anos de idade, essas crianças têm que começar a ter uma consulta de rotina com o ortopedista e fazer radiografia de coluna e quadril. Normalmente é feito a partir dos 2 anos de idade e em crianças, quanto maior o grau de paralisia cerebral, menor é o intervalo com que eu faço esses exames. Normalmente, paralisia grau 4 e 5 a gente faz a cada 6 meses e a partir de 4 anos a gente faz anual até chegar nos 12 anos de vida. E nas crianças mais leves a gente pode fazer de forma anual, né? E o que eu vou buscar nesse exame? Eu vou pegar o meu raio-x de quadril e o ortopedista vai lá fazer esse índice de migração de cabeça femoral. O que é isso, gente? Lembra que isso aqui é as duas perninhas e isso aqui é a cabeça do fêmur no quadril. Se a criança está fazendo marcha em tesoura, que é a perninha cruzada, a cabeça do quadril tende a deslocar para fora, que é o índice de migração de cabeça femoral. Então, a gente vai acompanhar essa cabeça do quadril para ver se não vai luxar, sair a cabeça do fêmur, né? Fora do quadril. Então, eu preciso acompanhar para eu agir antes de precisar fazer uma cirurgia e luxar. Então, eu vou fazer o índice de Heinz. Esse índice vai olhar aqui, ó, o índice de migração. Eu quero que essa criança esteja abaixo de 30%, porque se tiver uma migração maior do que 30%, essa criança está sob risco. E a gente sabe que quanto maior, desse gráfico aqui, ó, quanto maior o grau de paralisia cerebral, maior a chance de acontecer essas alterações, tá bom? E aí, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, mamães, calma. É muita informação. Eu sei que tem dias difíceis, tem dias que vocês vão ficar extremamente sobrecarregadas, com medo, cansadas, e se permitam. Esses dias acontecerão. Mas com a graça de Deus, esses dias eles são pequenos, perto da força que Deus nos dá para seguir com a missão de forma honrosa e servir a essas crianças até o nosso último suspiro e a nossa última gota de força. Juntas a gente vai conseguir e eu estou aqui para ser o seu amparo dentro de todo esse processo. E juntas nós somos mais fortes.